Louvado seja o nome de Deus para sempre. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos dando continuidade a esse trabalho de que Deus se agrada do que estamos fazendo aqui, com certeza, porque isto é uma ordenança dele. Vou louvar uma música que ela fala a letra praticamente do ser humano. Aleluia. E o título desta música se titula de O Barro que Sobrou, com J Neto, aleluia. E esta letra ela mostra de onde o ser humano veio e para onde ele vai e aonde ele vai voltar. Essa letra tem dois princípios que eu vejo aqui: da criação do homem, de onde ele veio, do espírito que Deus soprou no homem, e para onde o homem vai voltar, o ser humano, novamente. Que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, tudo ele fez conforme ele planejou. Com alegria fez o homem para adorá-lo, deu-lhe ainda o privilégio de ser igual a ele e de nada se orgulhou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior do que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior do que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Aleluia. Nasce o homem, também nasce um mistério que, por mais que ele estude na ciência, não vai entender. Quando Deus criou o homem, deu-lhe um espírito, e esse mesmo espírito ele um dia vai requerer. Não adianta desculpar-se com a vida. Se você é rico ou pobre, não existe outra saída. O final é sempre o mesmo. Você sempre termina onde tudo começou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior do que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza,
é o barro que sobrou. É o barro que sobrou. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui ler para você, meus amados ouvintes, o versículo 34 do capítulo 8, 34 ao 36, ao 38, aleluia, que diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitar o homem, ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelos regastos da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Aleluia. Da palavra de Deus, advertindo eu e você, mostrando para você de como deve se seguir a Jesus. Eu acho que o ser humano em si, ele não toma esta decisão, tem consciência dos seus pecados, ele não toma essa decisão porque tem que pagar este preço que ele não quer deixar. Aleluia. Jesus faz um chamado à radicalidade para aqueles que o seguem, exigindo a negação de si mesmo e o carregamento da cruz para seguir Jesus. Este é um apelo que Jesus faz a toda a humanidade que ouça o Evangelho. Aleluia. Isso significa a disposição de renunciar os próprios desejos e interesses, abraçando a vida e o sofrimento que o seguimento de Cristo pode trazer. Aleluia. Porque no versículo 34, Jesus convoca a multidão e seus discípulos declarando que para segui-lo é necessário negar-se a si mesmo, tomar a própria cruz e seguir a Jesus. Aleluia. A negação de si mesmo implica em renunciar aos próprios planos, desejos e apego, colocando a vontade de Deus acima de tudo. O ser humano, ouvindo isso aqui, ele acha difícil deixar os vícios que tem, né, os seus desejos que sempre quer fazer, acha-se que é uma alegria, uma felicidade, mas no entanto está se enganando, porque Jesus está lançando aqui a você, declarando a você o que é necessário para seguir a Ele em espírito e verdade, que você tem que renunciar, aleluia, tudo que você faz nesta vida que distancia você de Deus. Glória a Jesus. O versículo 35, Deus afirma que quem quer salvar a sua vida, a perderá,
E quem perder a vida por causa dele, do evangelho, a salvará. Olha só aí o que Cristo lança diante de você. Ele fez isso aqui, lançou isso aqui diante dos seus discípulos. E o povo que estava ao redor dele estava ouvindo isto aqui, como você está ouvindo nesta noite. Aleluia. Isto é um paradoxo, porque o seguimento de Cristo pode envolver sofrimento, rejeição e até mesmo a morte. Mas nesse contexto que se encontra a verdadeira vida e a vida eterna. Você pode pensar, raciocinar do que Cristo está esclarecendo a você nesta noite. É você pensar, raciocinar para tomar esta decisão diante de Cristo Jesus. Porque eu acredito e creio que nós que hoje estamos servindo a Cristo, nós tínhamos os mesmos seus desejos, seus vícios, suas decisões, nós tínhamos também. Mas quando demos esse passo para Cristo Jesus, que até então nós não tínhamos conhecimento, ouvíamos falar dele, como você ouve hoje. E Jó falou disso, da prova que ele passou. Ele fez essa declaração de que ouvia Deus só de falar. Aleluia. Então você está nesse mesmo contexto de que você só vê falar de Deus. Mas você tem a oportunidade de participar, de saber, de ter o conhecimento deste Deus, que Ele é sempre aqui evangelizado a você. Aleluia. Porque é pelo grande amor dele que ele nos traz aqui, para que você ouça ou que deixe de ouvir a palavra dele. Aleluia. No versículo 36, 37, Jesus enfatiza que o ganho pessoal, riqueza, fama, não tem valor se for alcançado às custas da perda da alma. Olha aí. Olha só, você hoje olha para as coisas materiais, principalmente por problema financeiro, que é hoje que o ser humano leva o ser humano a corromper-se das coisas que estão diante dele. As propostas que são feitas ao homem por dinheiro, que eu sei que o dinheiro é um mal necessário, porque hoje tem as transações feitas através do dinheiro. Mas isso, é como eu digo, é um mal necessário. Isso não leva você a nada. O que te leva, que a palavra de Deus nos está mostrando aqui, a perda da tua alma. Porque na letra da música que eu cantei aqui, mostra que Deus lhe deu um espírito. A letra diz que ele lhe deu um espírito, e ele vai requerer esse espírito de volta de você. E é através da sua palavra, você se reconciliando com Deus, se arrependendo dos teus pecados, e chegar e confessar a Deus e Ele te perdoar. Para quê? Para abrir as portas do céu, para quando o dia você passar desta para outra, você já sabe para onde você vai. Aleluia. Tu ter esta segurança do teu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Porque a vida é uma oportunidade para servir a Deus e ao próximo. E a prioridade deve ser dada ao reino de Deus, não às ambições
terrena. Oh, glória a Deus! Aleluia! No versículo 38, Jesus alerta que quem quer se envergonhar dele e da sua palavra diante das pessoas, Jesus também se envergonhará desta pessoa quando voltar em glória com o Pai e os santos anjos. Aleluia! Olha só a advertência que Jesus faz. Se você se envergonhar da sua palavra, é mesmo que está se envergonhando dele. E ele vai se envergonhar de você. Porque na palavra dele diz que a pessoa vai chegar assim: eu não fiz isso, por quê? Ele diz que não o conhece. Então é isto aqui que Deus está falando, Deus revelando a você nesta noite. Este é um chamado à coragem e à ousadia para testemunhar Jesus e seus ensinamentos, mesmo diante da oposição e da perseguição. Olha só aí o esclarecimento desta palavra maravilhosa, mostrando o que é que vai levar a você ter consciência disso, do que acontece conosco. Acontece aqui conosco oposições e perseguições, e isso Jesus nos mostra, mas nós sabemos porque Ele nos revela, e nós o entendemos que Ele tem, nos dá a sua proteção, nos dá a unção da graça do Espírito Santo para sabermos lidar com a situação. Aleluia! Porque tudo deve correr tudo na vontade de Deus. Aleluia! Não na nossa. Glória a Deus. Cristo Jesus sabia que muitas pessoas que os seguiam estavam interessadas nos milagres. Olha só aí, as pessoas seguiam Jesus porque estavam interessados nos milagres, nas curas, nas benesses para este mundo, e não nele, a única pessoa que poderia dar a salvação eterna. Hoje nós vemos isso. As pessoas estão aqui, ouvem a sua palavra, até onde esse som chega, adentra aos teus ouvidos, ela vai ao teu coração, vai ficar lá, no cantinho esperando, quando a graça do Espírito Santo te evadir e abrir a tua mente. Aleluia! Porque isso nós cremos, porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E isto que ela nos revela aqui, mostrando que o ser humano hoje em dia, ele só recorre a Deus na hora que ele está com a enfermidade, uma situação financeira, uma situação familiar, seja o que for ocorrendo na vida dele, ele recorre a Deus, pedindo a Deus para poder resolver, pedir oração às pessoas para resolver essa situação. Depois que isto é resolvido, a pessoa se esquece até de agradecer a ele, se esquece de agradecer a Deus pelo favor imerecido que Jesus faz através deste grande amor que ele tem por todo ser humano, de trazer-lhe esta palavra a você, o que os irmãos já ministraram a você, lhe alertando deste Cristo maravilhoso que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia! Por isso não busque a Deus só pelos favores dele, não. Busque para que você tenha a salvação e uma vida eterna. Aleluia! Jesus abraça o caminho da cruz para que seus discípulos também abracem. A cruz é para o Messias e seus seguidores. É o destino de Cristo e de seus discípulos. Devemos ter o mesmo espírito de renúncia que Cristo teve. Jesus nunca nos enganou a esse respeito. Nunca falou que seria fácil, mas que venceríamos porque Ele venceu. Aleluia! Esta é a fé que nós temos em Cristo Jesus, de que
Tudo ocorreu com Cristo Jesus e ocorre na vida dos seus discípulos, ocorre na vida dos seus atalaias, porque nós estamos regendo a graça de Deus nas nossas vidas e fazendo o trabalho que o Cristo Jesus fez há 2000 e mais anos atrás aqui nesta terra. E esta palavra vem continuamente, cada vez mais viva e eficaz, porque ela nos dará força, nos dará graça, o discernimento e a graça do Espírito Santo para estarmos aqui nesta luta com você, levando este evangelho maravilhoso. Aleluia! É Ele que está através da sua palavra, do Espírito Santo, estar aí a teu lado, o Espírito Santo, tocando no teu coração, e às vezes você não tem coragem de tomar esta oportunidade, porque não quer largar as coisas do mundo. Aleluia! Mas nós não podemos aqui julgar a você, porque nós também éramos nesse mesmo patamar, mas o Espírito Santo nos convenceu, tocou no nosso coração, abriu uma porta do nosso coração e Jesus adentrou. Ele bateu e nós abrimos. Quem é? Sou eu, Cristo Jesus. Nós abrimos uma porta e Ele entrou e fez uma varrida através do Espírito Santo neste tabernáculo dos irmãos e de quem serve a Cristo Jesus. Fez uma limpeza e o Espírito Santo habita neste tabernáculo, o qual nos dá a graça de estarmos aqui anunciando o Evangelho a você. Por isso nós pedimos aqui a Deus e a graça do Espírito Santo, que Ele fale mais alto aos vossos corações, porque sempre que Deus nos der a graça, a saúde, a força para estarmos aqui, nós estaremos até que Cristo Jesus volte ou que Ele nos leve. Aleluia! Mas nós estaremos aqui sempre que Deus nos der a oportunidade, porque Ele é o Senhor de tudo, não é a nossa vontade. Aleluia! A vontade de Deus, porque se a vontade fosse nós já teríamos convertido a todos nesta praça, não só aqui, mas saímos pelo mundo convertendo as pessoas. Mas não, isso está na vontade de Deus e do Espírito Santo, quem convence você do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! É Deus quem escolhe e quem elege. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo esclarece ao coração daquele que Deus chama para lhe servir e para adorar, como nós aqui o fazemos. Esta é a vontade de Deus e a nossa, que você dê este passo definitivo para Cristo Jesus e aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você não tiver coragem de vir aceitar a Jesus, porque esta é uma oportunidade maravilhosa que Deus está te oferecendo. Se você quiser que oremos por você, nós oramos aqui, você pode vir e nós fazemos oração. Nós não temos poder para nada, o poder é de Deus, a vontade é dele, quem cura é Ele, é Ele quem resolve todas as coisas, é Deus. E nós confiamos e cremos no seu poder, nesta virtude do Espírito Santo, para fazer a obra e curar a pessoa conforme a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não quiser, nós vamos lá perto da sua casa, uma congregação. Aqui nesta rua tem, quem mora pro lado de cá, tem na Benjamin Brasil ali, e tem aqui todos ao redor, tem uma congregação onde você mora. Se o Espírito Santo tocar no teu coração, vai lá ouvir o que Deus tem para te falar, e assim esta semente que é plantada no teu coração, ela brote, e assim Deus dê o crescimento para louvor e glória de Deus Pai. Aleluia! Eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos de estar aqui, de você que ouviu a palavra de Deus,
Ele proteja cada um nesta praça, aleluia. Que a graça de Deus seja sobre a vida de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, agradecendo a Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, por já ter, Senhor, feito a Tua obra, meu Pai da glória. Ó Senhor, derrama do céu Tuas bênçãos, Senhor, sobre as nossas vidas e daqueles que ouviram a Tua palavra, Pai. Sentiram no coração o penetrar da unção da graça do Espírito Santo, Pai. Ó meu Deus Santo, meu Deus Eterno, abençoa, Pai, a todos os familiares, a todos quantos estão nesta praça, meu Senhor da glória, e os que virão, Senhor, derrama da Tua graça e da Tua proteção divina, meu Pai querido. Abençoa, meu Deus, Pai, a cada vendedor nesta praça, meu Senhor da glória. Abençoa cada família nesses condomínios, nesses lares aqui atrás. Que a Tua paz seja em cada lar dentro e dê uma noite abençoada a cada família para a louvor e glória do Teu nome, Pai. Agora nos leva, Pai, para os nossos lares. Que a Tua presença e o Teu amor e a graça do Espírito Santo seja, meu Pai, sobre nossas vidas, nos protegendo, iluminando, nos dando uma noite de santa graça e alegria do Espírito Santo. É que te pedimos e te rogamos desde agora e para sempre, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia.